Pois é, Doug. A minha ideia aqui nesse culto de quarta-feira é contar um pouco da minha experiência pessoal, da minha trajetória como cristão, né? Hoje sou pastor e eu acho que é importante que a Igreja Batista da cidade, que os meus irmãos, que as pessoas que me amam, saibam um pouquinho, né, da minha história. Eu não sou muito bom assim de contar testemunho, né? Eu tenho uma certa convicção de que Deus me chamou para ser pregador da sua palavra. Aliás, sempre foi um desejo do meu coração de pregar a palavra, né, de falar de Jesus, de ter um conhecimento bom da Bíblia e apresentar esse conhecimento para as pessoas, ensinar a palavra de Deus de modo que elas possam andar nos caminhos do Senhor, ensinar de forma prática, né, não somente ensinar de uma forma teórica. Embora eu goste muito da teoria, mas assim, a minha ideia hoje é tentar superar um pouco essa barreira e contar um pouco assim da minha trajetória como cristão e mais ou menos como eu cheguei até aqui, né? Hoje como pastor, aos 34 anos, né? Hoje eu tenho 34 anos, vou fazer 35 anos no dia 30 de outubro. Espero que a quarentena ainda não esteja acontecendo, né? Porque para que a gente possa fazer uma festa e possa, né, convidar pessoas que nós amamos, como costumamos fazer na nossa igreja. Então a minha ideia é essa, é trazer um pouquinho da minha história, né, basicamente desde o início, né, desde quase que quando eu nasci até hoje, os meus 34 anos, sendo o pastor, né. Tem um texto que eu gostaria de compartilhar com vocês, para não deixar de ter esse momento aqui também da leitura da palavra de Deus, ainda que seja um testemunho, que está lá em Jeremias, capítulo de número 1. Não que eu me considere como Jeremias. Jeremias foi um grande profeta. O chamado de Jeremias foi um chamado que foi gigantesco. O nome dele está na Bíblia. Tem um livro da Bíblia com seu nome. Mas de algum modo eu me identifico com algumas partes desse chamado inicial que está aqui em Jeremias capítulo de número 1, versículos 4, 5 e 6. Que diz assim, Jeremias capítulo 1, versículos 4, 5 e 6, que dizem assim: Ora, veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse, no ventre da tua mãe eu te conheci, e antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Então eu disse: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque sou um menino. Eu me identifico um pouco com essa passagem e acho que muitos cristãos também se identificam, né? Embora eu não me considere um profeta, né, no sentido próprio do termo, até porque hoje não existe mais o profeta como ofício, né? Existe profeta como dom, mas me identifico com o fato de que Jeremias foi chamado antes da fundação do mundo, quando ele ainda estava no ventre da sua mãe, e eu entendo que a minha história também foi um pouco assim. Desde muito novo eu já me reconheço como alguém que foi separado para Deus, que foi separado para o Evangelho, desde muito novo, desde muito pequeno. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha sempre um sonho. Sempre, eu acho que eu tive algumas vezes esse sonho. Eu era criança no sonho e tinha uma multidão de meninos comigo e nós corríamos muito num lugar plano, alto, e corríamos e aí de repente chegava um precipício. Nós chegávamos num precipício, num abismo, e eles continuavam correndo e caíam no abismo, iam despencando no abismo. E nesse sonho eu parava na beira do abismo, olhava e não me jogava, né? Muitos se jogavam no abismo e eu não me jogava. E eu tive esse sonho algumas vezes quando eu era novo. Eu penso que isso é o retrato do chamado de Deus para a minha vida também. O Senhor colou, digamos assim, imprimiu o chamado dele na minha alma, nos meus sonhos. E o interessante é que eu não foi uma vez que eu tive esse sonho, foram algumas vezes que eu tive esse sonho. E isso é bem marcante para mim e me faz realmente constatar que o Senhor me chamou há muito tempo para a obra dele, para o ministério, para ser um cristão. Acima de tudo, para ser um cristão. Para viver e buscar viver de acordo com os padrões do Evangelho. Nós fomos chamados para isso. Mas também para pregar o Evangelho. Eu sei que
que eu tenho esse chamado. Eu sei que Deus, já desde a minha infância, me chamou e me forjou para esse tipo de obra, né? Os meus primeiros passos como cristão, como tendo intimidade com Deus, aconteceram ainda na minha infância. O contexto, assim, trazendo aqui um pouquinho do contexto, assim, da minha família, da minha casa. Né? Minha mãe, ela não é cristã, não é evangélica, nunca foi, mas sempre teve um desejo de frequentar a igreja. E eu cresci com isso na minha cabeça. Eu era pequeno e minha mãe em casa falava: um dia nós vamos frequentar a igreja. Um dia nós vamos... E ela, pelo que eu me lembro vagamente, assim, ela gostava da igreja batista. E ela falava: um dia nós vamos frequentar a igreja batista. Falava, não sei se meu irmão se lembra disso, meu irmão Tiago. Mas eu me lembro que quando eu quebrei o braço, que foi um dos momentos trágicos da minha vida, quebrei o braço 4 vezes. 3 vezes e uma fissura. 4 acidentes. E eu estava no hospital e tal, e ela falava assim: quando nós saímos daqui do hospital, nós vamos passar a frequentar a igreja. Isso já foi mais pra frente, eu tinha 14 anos. Ou seja, minha mãe sempre teve esse desejo de frequentar a igreja. Ela é uma pessoa muito temente a Deus, mas não tem frequência, não costuma ir para a igreja, não costuma ir para os cultos. Meu pai, o que eu consigo perceber assim, que meu pai me influenciou no sentido, na formação do meu caráter, na formação do cristão que eu sou, é que eu desde pequeno eu tenho a imagem de meu pai lendo, estudando. Então, desde muito novo, meu pai chegava do trabalho e ele gostava de ler. Lia livros, lia jornais, lia muita revista, fazia assinaturas, fez assinaturas para mim. E isso me incentivou a ler a Bíblia. De algum modo, eu consegui aliar esse temor a Deus que minha mãe tinha com essa avidez de meu pai pela leitura. E aí eu encontrei na Bíblia a minha fonte principal de leitura. E pequeno ainda, eu era novo. Eu me lembro lendo a Bíblia quando eu morava na Federação, no Parque São Brás. E então, no Parque São Brás eu devia ter uns 5, 6, 7 anos, no máximo 7. E eu li a Bíblia nessa época. Eu me lembro que eu abri a Bíblia para ler, por interesse próprio. A gente não ia para a igreja. Isso tudo prova, assim, na minha alma que eu fui chamado, sabe? Eu tinha já esse desejo, essa ânsia pela palavra de Deus. Então, meu pai e minha mãe, eles me forjaram no cristianismo dessa forma, embora nunca tendo ido para a igreja. Eu me lembro, assim, que meus pais, estimulado por minha mãe, por alguns tios meus também, que eram cristãos, são até hoje, a gente ia de vez em quando para a igreja. Eu me lembro de ter ido na Igreja Batista do Garcia com os meus pais, na época o pastor Miguel Ângelo, hoje bispo Miguel Ângelo. Me lembro de ter ido algumas vezes, assim, na igreja. Fui uma vez na Igreja Batista do Caminho das Árvores, do bispo Átila Brandão, quando eu era novo. E me lembro que a primeira vez que eu fui para a igreja, assim, por voluntariedade, pelo que me ocorre, assim, claro, eu posso estar errando assim no fato, ou se foi realmente nessa igreja que eu fui, mas me parece que foi essa igreja. A primeira que eu fui por voluntariedade, porque eu quis ir. Fui com uma prima minha, eu era novo, devia ter essa faixa etária entre 5 a 7 anos. Minha prima era evangélica e me levou para a igreja presbiteriana da Vasco da Gama. Existe até hoje essa igreja. Tem formato de igreja mesmo e tal. Ali na avenida principal. Na avenida Vasco da Gama mesmo. E eu me recordo que eu fui para a escola bíblica dominical, era um culto de manhã, um culto matutino. E a gente fez uma rodinha. Eu estava na classe apropriada para minha faixa etária. Fizemos uma rodinha. E a professora da escola bíblica olhou para mim e falou: você que vai orar. Você que vai orar. Aí eu falei: eu não vou orar. Eu não sei orar. Eu não sei orar. E eu fiquei com muita vergonha mesmo. E não orei. Eu me lembro que isso, até hoje eu me lembro desse fato, dela ter pedido para eu orar, e eu não orei. Não orei. E hoje eu sou uma pessoa que ora muito, né? Oro nos cultos, oro em casa. E foi um fato curioso que eu nunca vou me esquecer e vou continuar contando essa história para os meus filhos, incentivando, claro, eles a orar. Mas na época eu não orei por vergonha mesmo, por timidez. Eu era muito novinho
e a questão da timidez. Então foi a primeira igreja que eu fui, não frequentei, mas fui. Inclusive me deu até o desejo de voltar nessa igreja para ver como é que está, a Igreja Presbiteriana da Vasco da Gama. Eu cresci um pouco e fui morar em Brotas. Fui morar ali na rua Comendador Pereira da Silva, lá em Brotas, próximo ao Hospital Evangélico. E o fio condutor assim, dessa mensagem é o fato de que realmente o Senhor, eu sinto que o Senhor me escolheu. Eu sinto que o Senhor sempre esteve na minha vida, desde muito novo. E parece que Ele me perseguiu, né? Assim como Ele perseguiu o apóstolo Paulo, ali em Atos capítulo 9. O apóstolo Paulo estava indo em direção a Damasco, na Síria, para perseguir os cristãos, para matar os cristãos. E ele não tinha escolha. O Senhor fez ele cair do cavalo, ele ficou cego e se tornou um missionário a partir daquele momento ali, se converteu. E o fio condutor desse testemunho é exatamente esse, o fato de que o Senhor sempre esteve ali digamos assim, entre aspas, me perseguindo, me buscando para que realmente eu estivesse nos caminhos dele. E aí eu fui morar em Brotas, né? Entre os 8 anos de idade até os 13 anos. E quando eu cheguei em Brotas, eu morava no 14º andar, eu tinha um amigo, eu acho que foi meu primeiro amigo nesse prédio, e que ele morava no 10º andar, e eu me lembro que eu ia pra casa dele, eu descia, né, do 14º pro 10º andar pra ir pra casa dele, pra gente brincar e tal. E numa dessas idas, eu descobri que ele era evangélico, da Igreja Batista da Graça. E me chamou para ir para a igreja, né? Me lembro que eu fui para a igreja, e ainda criança, né? Não me lembro exatamente com quantos anos, mas entre os 8 aos 13 anos eu morei nesse prédio. Então era entre criança e pré-adolescente. E participei de encontros de adolescentes, encontro de crianças, fiz apresentação de peça na igreja, né? E peça de teatro, mas não me considerava evangélico, né? Me considerava católico, não praticante, como meus pais se consideravam católicos, não praticantes. Mas o que eu acho interessante é que eu fui morar nesse prédio, eu morava na Federação, fui morar em Brotas, e o Senhor me buscou lá em Brotas, colocou um amigo que era evangélico e que me incentivou a ir para a igreja. E eu ia, sempre que ele me chamava eu ia e tal, eu gostava muito, sempre gostei, mesmo sendo criança. As crianças, eu me lembro quando eu ia para a igreja Batista, eu fui para a igreja Batista do Garcia algumas vezes, e eu chegava lá e eu tenho uma imagem na minha mente das crianças dormindo nos bancos, aqueles bancos de madeira. E eu não dormia, o culto acontecendo e eu ficava lá, ainda que, né, para criança é muito monótono, né, ficar ali ouvindo alguém falar há muito tempo. E eu sempre tive muito interesse. E em Brotas foi assim, e depois, resumindo bastante a história, eu não me converti ainda em Brotas, eu fui para morar em Praias do Flamengo. Já vim mais pro lado de cá, de Vilas do Atlântico, mais para perto. E em Praia do Flamengo, o Senhor continuou me perseguindo, o Senhor continuou me buscando. Quando cheguei em Praia do Flamengo, não deu tempo nem de ter uma vida muito agitada, do ponto de vista da juventude, da adolescência, né? De ir pra festa, ir pra farra, ir pra show. Eu fui muito pouco, né? Me lembro que eu fui pro primeiro festival de verão que teve. O primeiro dos festivais de verão eu fui. Fui para alguns shows, assim, no antigo Aeroclube e tal. Mas Deus não deixou, né? Eu me envolver muito nesse tipo de programação, porque Ele realmente tinha um chamado para mim, né? Ele não me queria envolvido nesse tipo de coisa, nesse tipo de festa, nesse tipo de... Enfim, nessas situações. E quando eu cheguei lá em Praia do Flamengo, tinha uma moça que ela era cristã, e que eu me lembro que nós estávamos no clube do condomínio, né, na espécie de playground lá eu morava num condomínio de casas, e ela começou a falar de Jesus e tal, e eu me interessava porque eu já tinha toda essa linha embora meus pais não fossem cristãos, mas desde pequeno, desde muito novo eu já tinha essa tendência, né, para a igreja evangélica, para a igreja cristã. E ela começou a evangelizar e nos chamou, a mim e a outras pessoas que estavam na roda também, para irmos para o culto nos lares, que tinha na casa da tia dela, que também morava no condomínio. Ela morava no condomínio, a tia dela morava no condomínio, a tia dela estava se convertendo também, estava indo para a igreja, e eu fui para esse culto. E foi nesse culto, no lar, era toda quinta-feira, lá em Praia do Flamengo, que eu aceitei a Jesus, né? Foi feito o apelo ali e tal.
E eu levantei as mãos para Cristo e levantei com muita convicção. Eu tinha entre 13 e 14 anos de idade. E levantei, foi feito o apelo ali, levantei as mãos, não sabia muito assim quais eram as implicações daquilo, em que aquilo iria resultar para a minha vida. Não sabia, não entendia muito a questão do batismo nas águas, não sabia nada sobre o batismo com o Espírito Santo, nada. Levantei minhas mãos, aceitei a Cristo e passei a frequentar a igreja referente a esse culto familiar, esse culto doméstico, que era a Igreja Batista Lírio dos Vales de Estela Maris, do meu queridíssimo pastor Miguel Navarro. Passei a frequentar a Igreja Batista Lírio dos Vales, ali em Estela Maris, e incentivado por essa amiga, por essa colega lá do nosso condomínio, um punhado de jovens se converteu também. Uma quantidade ali interessante, não me lembro se 4, 5, 6 pessoas, jovens da nossa faixa etária, passaram a frequentar a igreja também, essa igreja, a Igreja Batista Lírio dos Vales. E desde cedo eu já não era um membro comum de igreja. Eu não fui para a igreja para sentar em banco, embora a minha intenção fosse essa. Eu ia para a igreja para ouvir a palavra, para ir para casa e me sentir alimentado, perceber a cada semana o sentido da vida por meio de Jesus Cristo, por meio da palavra de Deus. E essa era a minha intenção em ir para a igreja. Eu nunca tive a intenção de atuar, de agir, de ter um ministério. Nem sabia direito o que era ministério naquela época. E eu, com esse punhado de jovens, nós começamos a conviver. O primeiro culto de jovens lá na Igreja Batista Lírio dos Vales, que acontecia aos sábados, foi com a nossa participação, nós que fundamos, embora os líderes dos jovens fossem líderes mais velhos. E eu comecei a ter um ardor assim pela obra de Deus, né? Um impulso pela obra de Deus muito forte. Eu não queria apenas ir para a igreja, depois de algum tempo, eu não queria apenas ir para a igreja para frequentar os cultos, né, para ouvir a palavra. Eu queria ser agente, eu queria ser um ator principal nesse trabalho. Eu queria falar de Jesus para as pessoas, me comovia muito com as pregações do pastor Miguel, chorava muitas vezes. Antes de começar o culto, eu me ajoelhava e orava com muito fervor. Acabava o culto, eu estava realmente sempre extasiado com a palavra, muito cheio do Espírito Santo. E eu levava isso comigo para casa. Chegava em casa, eu queria continuar o culto. Eu me lembro que eu chegava em casa e continuava lendo a Bíblia. E me ajoelhava para orar e perdi as contas de em quantas noites eu dormia ajoelhado, né? Eu começava a orar e pegava no sono ali de joelhos e dormia ajoelhado, acordava no outro dia de joelhos, né? Já aconteceu isso diversas vezes comigo. Então fui muito intenso desde essa época ali. Na verdade, a Igreja Batista Lírio dos Vales, ela me forjou ministerialmente. Ela me formou ministerialmente. Foi lá que eu acho, se não me falha a memória, eu fui o primeiro líder de jovens. Na época era presidente de jovens da igreja. Era uma igreja pequena, que estava começando. Comecei a me envolver no louvor. Foi uma situação curiosa que um dos líderes da igreja me viu e me ouviu dando glória a Deus e aleluia na igreja. Eu dava glória a Deus, aleluia no meio do culto. E ele olhou para mim no final do culto e falou: você tem voz, né? Você tem jeito para cantar. Pelo meu glória a Deus e aleluia, imagine. E aí ele falou: venha para o ensaio na semana que vem. Foi algo mais ou menos assim, para o ensaio do louvor na semana que vem, que a gente vai te integrar no Ministério de Louvor. E foi assim que eu comecei no Ministério de Louvor, e esse foi o meu primeiro ministério de maior compromisso, assim, né, na igreja. E fui muito intenso na Igreja Batista Lírio dos Vales. Eu me lembro que o pastor Miguel, certa vez, chegou para mim e me falou assim: você vai ser... Eu era tão intenso, né? Eu era tão apegado às coisas da igreja e às coisas de Deus e ao ministério, e ao chamado que Deus tinha na minha vida, já tinha tanta convicção, que ele identificou isso e falou: você vai ser o pastor mais jovem. Na época eu devia ter 15, 16, 17 anos. Você vai ser consagrado o pastor mais jovem da Bahia. Ele me falava assim. Não aconteceu de eu ser o pastor mais jovem da Bahia, mas ele me consagrou a missionário, me separou a missionário da igreja, que era uma função na hierarquia da igreja com bastante importância. Eu era muito jovem, eu devia ter 18, 19 anos e já era missionário.
Já pregava de vez em quando, não foi esse o momento em que eu comecei a pregar mesmo, foi um pouco mais para frente, foi em outra igreja que eu comecei a pregar, mas estava sempre no altar, ministrando louvor, as pessoas me procuravam para conversar comigo, para me pedir oração, desde muito cedo eu era tido como uma referência, embora muito jovem, referência tanto para os jovens, adolescentes da igreja, quanto para muitas pessoas até mais velhas também, que me pediam oração e viam esse temor de Deus e a presença de Deus na minha vida. Então, assim, a Igreja Batista Lírio dos Vales, ela foi fundamental nessa formação minha, né? E foi lá que eu fui consagrado a missionário. Eu tenho certeza que se eu estivesse lá até hoje, eu seria pastor lá também. O pastor Miguel, ele havia, inclusive, já me dito diversas vezes que queria me separar o ministério pastoral na igreja. E foi muito importante a Igreja Batista Lírio dos Vales para o que eu sou hoje, para a minha formação ministerial. Um fato importante assim na minha trajetória como cristão é que assim que eu entrei na Igreja Batista Lírio dos Vales, diferente do que acontece com muita gente acontece dessa forma também, mas com a maioria acontece o oposto do que aconteceu comigo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, falei em línguas e eu tinha muita experiência com Deus assim naquela época, sobrenatural, sabe, de sentir a presença de Deus muito forte nos cultos. Em minha casa, às vezes do nada eu estava em casa, deitado na cama, já para dormir, e eu sentia a presença de Deus na cama. Eu me lembro de uma vez que eu senti minha mão queimar assim, um fogo na minha mão, que eu gritei, tá queimando, tá queimando. E isso tudo era a presença de Deus queimando na minha vida. Do nada, assim, eram situações muito... Não era a situação de culto, né? Não era um momento ali espiritual, digamos assim. Né? E eu fui batizado, um fato curioso na minha vida é que eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ter descido as águas. Eu fui para um acampamento, a igreja era muito pequena, a Igreja Batista Lírio dos Vales, e não tinha acampamento de jovens, nem acampamento nessa igreja. Logo eu fui procurar o acampamento de outra igreja e fui para o acampamento dessa outra igreja. Lá, no último dia, eu fui batizado com o Espírito Santo. Falei em línguas e tive uma experiência muito forte. Voltei para casa mais convertido do que nunca. Eu me lembro que nessa época eu ainda frequentava algumas festas, shows e tal. Não que necessariamente eu estivesse pecando, né? Naquela época eu não tinha conhecimento, eu não tinha maturidade para entender exatamente o que se passava na minha vida. Mas quando eu voltei, eu não tinha mais vontade de fazer nada daquilo, assim. Sabe? O batismo com o Espírito Santo surtiu esse efeito de ter retirado de mim todo o desejo por carnalidades, por futilidades, assim, sabe? Por uma vida carnal. Eu queria espiritualidade. Eu me lembro que eu era novo e eu nem pensava tanto assim em namorar, né? Não pensava muito em namorar, né? Eu queria buscar Deus, né? Meu namoro era com Jesus. Meu casamento era... Eu queria fazer a obra, eu queria falar de Jesus para as pessoas, eu queria que as pessoas se convertessem. Eu queria colocar a mão sobre os enfermos, eles serem curados. Esse era o grande desejo, assim, da minha vida. E esse foi um fato curioso, né? Que eu fui batizado com o Espírito Santo antes de ter sido batizado nas águas. Outro fato curioso é que eu fui batizado nas águas, né? Acho que 6 meses depois eu fui batizado nas águas. E eu tinha quebrado meu braço. E eu desci as águas com o braço engessado, né? Eu tenho até a foto, depois eu procuro para mostrar para os irmãos da igreja a foto com saco plástico e tal no meu braço, e desci as águas daquele jeito mesmo. Depois eu vou precisar batizar o braço, né? Vou colocar o braço nas águas também. Algo que foi muito marcante para mim no início da minha trajetória, logo quando eu estava ali na Igreja Batista Lírio dos Vales, era o ardor missionário que eu tinha. Eu queria falar de Jesus para as pessoas. Eu queria espalhar o evangelho. Era como a mulher samaritana ali em João capítulo 4, que teve a experiência com Jesus ali na fonte. E quando ela terminou a experiência dela com Cristo, que se converteu, ela foi para a cidade dela, foi lá para Samaria, para a região dela, e foi espalhar o evangelho, foi espalhar as boas novas para as pessoas. E eu tinha muito isso comigo. Muito cedo, muito novo, eu não tinha vergonha de evangelizar. Nenhuma vergonha. Eu me lembro que eu tinha alguns colegas na escola, na faculdade, que eram espécies de 007, agentes secretos cristãos. Eu fui descobrir que eram cristãos muito tempo depois. Eu não, eu já chegava dizendo que eu era cristão, que eu era crente,
que Jesus tinha um plano na vida da pessoa, né? Me recordo que logo no início da minha conversão ali no condomínio, eu, juntamente com esse punhado de jovens, de adolescentes que se converteram, nós formamos um culto de jovens lá. Eu acho que era toda terça-feira. E nós evangelizávamos toda terça-feira. Era um culto evangelístico. Não tinha intenção de estudar a Bíblia, versículo por versículo. Era falar de Jesus e as pessoas se converterem, contar experiências. E muita gente se converteu no condomínio. Eu digo, sem medo assim de exagerar, foi uma maioria esmagadora dos jovens e adolescentes aceitaram Jesus na época, se converteram. Nos cultos eles choravam. Eu me lembro que a gente fazia os cultos e parece história assim, né? Parece que eu estou exagerando, mas não. A gente fazia os cultos e no meio dos cultos os jovens, os adolescentes estavam chorando em prantos, em lágrimas, sabe? Do poder de Deus se manifestando. E assim, desse grupo, nem todos permaneceram até hoje na igreja. Mas com certeza todos temem muito a Deus hoje, respeitam muito a igreja hoje. Mesmo aqueles que não continuaram, né, frequentando a igreja. Então, desde o início eu já tinha esse ardor missionário. A gente já se mobilizou ali no condomínio. Eu, essas minhas colegas, minhas amigas do condomínio, mais alguns amigos, nós fazíamos esse culto. Eu me lembro que depois eu estudei no Colégio Apoio ali em Estela Maris. A minha meta era falar de Jesus para todo o colégio, para todo mundo individualmente. E eu fiz isso. Claro, era um evangelismo muito superficial, né? Porque eu chegava para pessoa, eu falei de Jesus para todo mundo, assim, do primeiro, segundo, terceiro ano na época, acho que oitava série também, o pessoal da oitava, primeiro, segundo, todo mundo. E eram 2 turmas, 3 turmas cada série. E eu chegava para a pessoa e falava assim, Jesus te ama e Ele tem um plano na sua vida. Era meio ensaiado, assim, sabe? Meio automático. Muita gente dava risada de minha cara e tal, mas eu falei. E eu me lembro que os meus amigos mais próximos, todos eles hoje são cristãos, estão na igreja ou têm muita proximidade assim com a igreja, sabe? Eu impactei de alguma forma assim os meus colegas naquela época. Eu tinha esse ardor missionário. Eu me lembro que eu ardia tanto em mim as missões, o evangelismo, a necessidade que eu vinha em evangelizar, que eu fui para eu não tinha necessidade disso, né? Eu pegava ônibus só da escola para a minha casa, que era muito perto, eram as topics que a gente chamava, né? A gente pegava as topics para ir para casa. Mas eu pegava ônibus às vezes só para evangelizar, para falar de Jesus no ônibus. Eu achava bonito e ousado aquelas pessoas que todo mundo acha engraçado, despreza, chegavam ali no ônibus e chegavam no ônibus e falavam de Jesus e pregavam o evangelho nas estações e tal. Eu comecei a fazer isso também, né? Novo, 18, 19 anos, eu entrava nos ônibus e levantava em pé, né, lá na frente, perto do motorista, e começava a falar de Jesus para as pessoas. Dizia para as pessoas que eu não tinha necessidade, né, não passava nenhuma necessidade, não estava pedindo dinheiro, que eu não estava vendendo nada, que eu queria realmente falar daquilo que mudou a minha vida, que transformou a minha história, que foi Jesus Cristo. E evangelizava. Muitas vezes, e morrendo de vergonha muitas vezes, de medo, assim, né, da reação das pessoas, porque é um público que não está esperando aquele tipo de situação, né, mas tinha muita coragem e ia e fazia esse tipo de evangelismo. Quando eu entrei na faculdade, né, isso foi na escola, no Colégio Apoio, quando eu entrei na faculdade, eu permaneci com esse mesmo ardor missionário. Eu descobri que na faculdade Rui Barbosa, que foi a primeira faculdade que eu comecei o meu curso de Direito na faculdade Rui Barbosa e terminei na Universidade Católica. E aí eu comecei lá na faculdade Rui Barbosa e descobri que lá tinha um núcleo evangélico da ABU, Aliança Bíblica Universitária. Aí eu falei, é ali mesmo que eu vou atracar meu barco. E eles se reuniam, não me lembro quais eram os dias, não sei se era toda terça, se era toda quinta. E eu falei, vou fazer parte desse grupo também, porque era um grupo evangelístico, era um grupo interessante, porque eles colocavam no mural o tema da reunião, da próxima reunião, e era sempre um tema muito chamativo, né? E como a gente era faculdade de Direito, a gente colocava alguma coisa relacionada ao direito para atrair as pessoas, e as pessoas poderiam ir, né, atraídas. E quando chegava lá, a gente falava do tema proposto, mas no final a gente sempre trazia uma mensagem evangelística. Fiz bons amigos nesse grupo ali da faculdade Rui Barbosa, e esse ardor missionário permaneceu. Quando eu fui para a Católica, da mesma forma, e na Católica eu precisei ser um pouco mais autônomo, porque lá não tinha um grupo muito
coeso como era na Rui Barbosa, um grupo de estudo da palavra e de evangelismo, eu mesmo formei o grupo e reunia de forma um pouco mais irregular, né? Ou seja, eu passei a escola, boa parte desde que eu me converti, boa parte da escola, a minha faculdade toda evangelizando e falando de Jesus, estudando, né? Mas tendo em vista que o evangelismo era uma meta de vida. Algo interessante também que aconteceu comigo na faculdade católica, na Universidade Católica, é que minha mãe vai ver agora, ela vai descobrir agora, né? Talvez se ela assistir esse vídeo, que paralelo à faculdade católica, eu me matriculei no curso de teologia sem os meus pais saberem, né? Eu tinha um desejo já por fazer a obra de Deus, né? E eu já queria ser pastor nessa época. Aí eu falei, não, eu preciso me matricular no curso de teologia e tal. E se eu pedir para meus pais, eles não vão querer que eu curse. Então eu vou fazer esse curso, eles não vão saber, vai ser num período de intervalo aqui da faculdade, eu vou para lá, né, faço as minhas aulas, depois eu volto para a faculdade. E aí eu comecei a estudar teologia formalmente nessa época, né? Eu saía da Federação, que era a minha faculdade, a faculdade católica era na Federação de Direito, e ia para o Barbalho, para o Seminário Teológico Batista do Nordeste, fazer o meu curso de teologia. E foi aí que começou a minha relação mais profunda com a teologia em si. Embora eu não seja uma pessoa muito teológica, no sentido de ser uma pessoa acadêmica e de ter essas pretensões, a minha ideia sempre foi me capacitar para ser um pastor de qualidade, um pastor capacitado, que conhece, que entende. E aí, por conta disso, a partir dessa época, né, lá na Faculdade Católica ainda, eu comecei a procurar, né? Antes, né, desde muito cedo, desde muito novo, eu já procurava. Eu cheguei até a cogitar a estudar teologia mesmo, não fazer nenhuma outra faculdade, só fazer teologia. Cheguei a cogitar ir para o seminário em regime de internato e passar 4 anos estudando no seminário para ser pastor definitivamente, isso muito novo. Mas nesse período da Faculdade de Direito que começou, né, a minha trajetória na teologia, no estudo mais aprofundado. Sempre estudei muito a Bíblia, sempre estudei muito a palavra, mas de uma forma mais criteriosa, de uma forma a me capacitar para o ministério. Aí, resumindo bastante, né, a história, eu fui para sair da Igreja Batista Lírio dos Vales, fui para a Igreja Chama Viva, e foi ali na Chama Viva que eu comecei a pregar mesmo, sabe, pregar de púlpito. Lá na Igreja Batista Lírio dos Vales eu pregava de vez em quando, né? Eu tinha uma atuação ministerial mais no Ministério de Louvor. Pregação mesmo foi na Chama Viva. Tinha semanas que eu pregava terça, sexta, domingo de manhã e domingo de noite. E foi essa experiência na Chama Viva, na Igreja Chama Viva. Eu agradeço muito ao apóstolo Nadilson, ao bispo Alex, ao pastor Josafá por ter me dado essa oportunidade, por ter confiado em mim, por ter visto, né, percebido o meu chamado, o meu ministério. E logo cedo ali na igreja eu comecei a congregar e logo eu já estava ministrando, pregando. E foi ali que eu realmente comecei a ter essa experiência. E aí eu queria realmente me aprofundar no seminário sobre homilética, que é a arte da pregação, sobre exegese, sobre interpretação hermenêutica, bíblica. E foi esse o ponto de partida que me encaminhou mais para o que eu sou hoje, né, pastor, né, e a função que hoje eu mais exerço, que é a função de pregar e de ministrar a palavra de Deus. Então foi a Chama Viva que me deu esse know-how, né, esse conhecimento, essa aplicação prática. Mas toda a minha vida, desde de novo, né, desde que eu entrei na igreja, eu sempre tive esse desejo de ser pastor e eu me fundamentava muito num texto, né, de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que eu queria até que os irmãos que estão nos assistindo abrissem. E isso sempre, eu até tenho decorado esse versículo aqui, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, que diz: fiel é esta palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra deseja. Né? E eu tinha isso em mente, que eu desejava o episcopado, eu desejava o ministério pastoral. Né? E aí depois aqui do versículo 1 tem quais são os requisitos, né, para você ser
pastor, para você ser um ministro do Evangelho. E eu me pautava, sempre me pautei muito aqui por esse texto, porque eu tinha o desejo, tinha a vontade, eu me sentia vocacionado, me sentia chamado para a obra de Deus, né? E aí eu fui atrás dos recursos, do estudo, do conhecimento, da prática, para que eu pudesse chegar nesse ponto. Fui consagrado a evangelista na igreja Chama Viva, e aí a partir desse momento também iniciou já uma fase de mais maturação ministerial para mim. E a igreja Chama Viva, ela me proporcionou uma experiência muito forte, muito interessante, que foi a experiência de plantar uma igreja, né? Eu sendo o líder da igreja, eu não era pastor, eu era evangelista, e eu pude plantar a igreja Chama Viva em Estela Maris, iniciar o trabalho ali do zero, com todo o apoio da igreja, né, do apóstolo, do bispo, mas era eu que ficava responsável pelos cultos, pelas programações, pelo apacentamento, pelo pastoreio, enfim. Se não me falha a memória, foi um ano, né, que eu passei ali na Chama Viva, que me deu uma experiência muito forte, muito intensa, muito boa, para nós estarmos com o trabalho hoje da Igreja Batista da cidade. Lá na Chama Viva a gente tinha um suporte muito, muito presente, né, da sede. A Igreja Batista da cidade é uma igreja independente. A Chama Viva tinha essa interligação entre igrejas. Então foi uma experiência diferente, mas em alguma medida próxima da experiência que eu tenho tido hoje como pastor aqui na Igreja Batista da cidade. Eu havia tido algumas outras experiências também de plantação de igrejas muito rasas no passado. Jequié, né, lá com o pastor Hamilton, ele plantou a igreja lá e eu e os jovens íamos de vez em quando para ajudarmos ali na implantação do trabalho, no desenvolvimento do trabalho. De vez em quando a gente ia lá para Jequié. Eu tive uma grande frustração na minha carreira ministerial, isso muito lá atrás, com a plantação da igreja de Ilhéus, da Igreja Batista Lírio dos Vales de Ilhéus. Eu queria muito ir, né, para ajudar na plantação e no evangelismo ali da igreja de Ilhéus, mas não pude ir na época. Minha mãe não permitiu, e com toda razão, porque eu estava num curso intensivo de inglês, um curso de férias, e eu queria cancelar o curso para ir, e ela falou, não, você vai fazer seu curso de inglês e não vai para essa plantação, isso não tem necessidade, né? E ela com toda razão, mas na época eu fiquei muito aborrecido, né? Meus amigos, meus colegas de igreja, meus irmãos em Cristo de igreja foram, e eu não pude ir. Tive outras experiências também, a igreja de Mundo Novo, né? Nós fizemos ali eu e alguns amigos fomos os espias, alguns missionários fomos os espias lá em Mundo Novo, para a plantação também da Igreja Batista Lírio dos Vales, ali em Mundo Novo. E iniciou-se também um trabalho da Igreja Batista Jesus Lírio dos Vales de Jequié, em minha casa, né? A igreja começou lá em minha casa, hoje a igreja está ali na boca do rio, né? Foi uma plantação referente a Salvador, e a igreja está ali na boca do rio, e esse trabalho começou lá em casa, e eu fui muito ativo, muito atuante na plantação, juntamente com outra equipe, uma equipe, né, com outros irmãos, na plantação dessa igreja. Basicamente, essa, de forma bem básica, bem superficial e bem panorâmica mesmo, a minha história como cristão, a minha história ministerial também. Claro que com muitas entrelinhas, com muitos detalhes, e eu queria só mesmo trazer esse panorama aqui da minha vida e deixar a seguinte mensagem, né? O fio condutor inicial aí da nossa conversa aqui, da expressão aqui desse testemunho, de que é o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos chama, é o Senhor que nos capacita, Ele corre atrás de nós, Ele tem o maior interesse nas nossas vidas espirituais, na nossa vida como um todo. Eu vejo o cuidado de Deus, a atenção de Deus para com a minha vida nos mínimos detalhes. O desejo dele mesmo para que eu estivesse engajado nisso que eu estou engajado, que é a obra, que é pregar o evangelho, que é falar de Jesus, que é poder levar a mensagem da salvação para as pessoas, que é poder ensinar a Bíblia. E eu sei que para a vida das pessoas também que estão nos assistindo, o Senhor também tem um plano, o Senhor também tem um chamado para a vida de todos, o Senhor também tem escrito a história de todos de alguma forma, tem tido um desejo, uma vontade particular para cada pessoa. Basta nós nos disponibilizarmos para Deus e Ele vai fazer uma grande obra nas nossas vidas. Ele
Ele é o Senhor de todas as coisas e Ele tem uma visão ampliada de tudo. Ele conhece o antes, o durante, o depois. Ele, como eu disse no início, Ele nos conhece do ventre da nossa mãe. Antes da fundação do mundo, o Senhor nos conhece. E Ele foi conduzindo minha história, minha vida. Eu sinto assim, é uma forma particular de sentir. Que o Senhor foi conduzindo minha vida mesmo, para me colocar onde eu estou hoje. Como pastor, como ministro do Evangelho. E Ele também tem conduzido a vida das pessoas. Tem conduzido sua vida também, Doug. Né? Conduzido cada passo. Ele nos conhece, te conhece, conhece a todos nós. Desde o ventre da nossa mãe, desde antes mesmo de nós nascermos. Quando nós éramos ainda imaginação ou pensamento dos nossos pais. Ou planejamento dos nossos pais. O Senhor já nos conhecia. Tem uma passagem até em Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, que eu gostaria de deixar aqui para finalizar com os nossos irmãos. Efésios capítulo 1, versículo 3, 4 e 5, que diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para sermos filhos por adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus está no controle de tudo, está no controle das nossas vidas. Ele nos formou tal como nós somos. Se nós somos assim como nós somos, é porque Deus nos fez assim. Se nós estamos na condição que nós estamos, de algum modo, Deus tem conduzido as nossas vidas. É claro que tem o sofrimento, tem as dificuldades. Eu só falei das coisas boas aqui, né? Mas nesse meio tempo aí teve muita coisa complicada, muitas tribulações, muito choro, muita angústia, muita dificuldade, muito problema. E até hoje a gente, no mundo tereis aflições, como disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então essa é a vida do cristão, essa é a vida nossa, né? Eu tenho minha história, você tem a sua, Doug. As pessoas da igreja que estão nos assistindo têm as histórias particulares delas, mas que tenhamos a certeza de que Deus está no controle. Se nós entregarmos realmente as nossas vidas para o Senhor, para Jesus, Ele vai escrever a nossa história da melhor forma possível e nós estaremos realmente destinados ao grande prazer da vida, que é morarmos no futuro eternamente ao lado de Deus, ao lado de Jesus, quando nós formos para a salvação eterna. Então, queria deixar essa breve mensagem com os irmãos, com você, esse meu brevíssimo testemunho. Eu não sou bom de contar testemunho, né? Mas eu acho que é necessário, né, trazer um pouquinho assim. Eu já contei na igreja um pouco, para algumas pessoas particularmente também um pouco assim da minha trajetória, e gostaria de deixar assim nesse momento com esse fio condutor assim desde o início, ainda que de forma superficial e panorâmica, até os dias de hoje, com meus 34 anos. Deus abençoe a todos nós.